Boa tarde, começa aqui o programa Eclésia, na semana em que assinalamos a eleição do Papa Francisco. Os aspectos económicos e sociais do seu pontificado vão estar em análise com o engenheiro Alfredo Bruto da Costa. Será dentro de alguns minutos, para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. No domingo, durante o Ângelus, o Papa desafiou a lutar contra a mentalidade do mundo que reduz o homem a necessidades primárias. Cari fratelli e sorelle. Francisco pediu aos cristãos para que resistam às tentações do poder e da mentalidade mundana, numa catequese dedicada ao duelo entre Jesus e Satanás, relatado pelos Evangelhos. O Papa lembrou que perante as tentações, o cristão deve recorrer à palavra de Deus e nunca entrar numa lógica de diálogo com Satanás, que o Papa apresentou como um sedutor. Francisco salientou que foi isso que fez Cristo nas tentações do deserto, onde, diante da promessa de riquezas, respondeu que o homem não vive apenas de pão. Que non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questo ci dà forza, ci sostiene nella lotta contro la mentalità mondana che abbassa l'uomo al livello dei bisogni primari, facendole perdere la fame di ciò che è vero, buono e bello. Após o encontro dominical com os peregrinos, o Papa iniciou uma semana de exercícios espirituais com os seus colaboradores da Cúria Romana, durante a qual são cancelados quaisquer compromissos oficiais. Analisar o pontificado de Francisco por indicadores da sociologia e da comunicação. Alfredo Teixeira faz esse exercício e analisa os desafios que se colocam a este Papa. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Ser Papa no momento da história que retira relevo às instituições para o dar a personalidades e onde o palco mediático é preenchido por gestos e slogans de poucos segundos. É neste ambiente que Francisco ocupa o lugar de sucessor de Pedro e, mesmo rejeitando o culto da personalidade, é incontornável verificar a existência de um efeito Papa Francisco na Igreja e na sociedade. Que existe um efeito Papa Francisco, quer na cena pública, quer no terreno eclesial, isso parece-me evidente. Em todo o caso, há também uma reflexão que temos de fazer. Enfim, nós sabemos que as dinâmicas sociais, em muitas das suas dimensões, hoje têm condições para poderem ser, de alguma forma, relativamente efêmeras. Podem, de alguma forma, estar associadas ao protagonismo de alguém e podem desaparecer com esse protagonismo. Alfredo Teixeira, teólogo e antropólogo que investiga religiões e culturas na Universidade Católica Portuguesa, considera que referências à pessoa de cada Papa estão cada vez mais próximas das histórias de cada pontificado. Desde João Paulo II, que episódios do percurso de vida são cada vez mais conhecidos e são referidos no contexto de acontecimentos no Vaticano. O Papa passou a transportar para o seu próprio ministério o que eu chamaria uma biografia, uma história, e uma história que permite uma identificação pessoal com o Papa. É neste ambiente de novidade que o pontificado do Papa Francisco é desafiado a promover reformas. Elas vão sendo enunciadas no contexto eclesial e fora dele, mesmo que existam grandes distâncias entre a identificação com um Papa e com a Igreja. Não deveríamos, a meu ver, ter a ilusão de que a este entusiasmo que passa por uma quase identificação direta do católico com o Papa corresponde necessariamente a mesma transformação em todas as outras estruturas eclesiais, não é? Mas, de facto, as transformações são assim mesmo, começam por um lado, as transformações, de facto, sobretudo em instituições complexas como a Igreja Católica, não irão acontecer à mesma velocidade em todos os seus espaços, não é? E por isso penso que devemos olhar para este momento como uma ocasião oportuna, como um tempo oportuno, e as igrejas terão que enfrentar isso. Noutros tempos, momentos como este foram aproveitados para a promoção de um concílio, por exemplo.
Hoje é mais difícil reunir bispos de todo o mundo e também debater todos os temas numa reunião à escala universal. O Papa enfrenta, por isso, o desafio de saber como pode promover reformas. Há claramente no desígnio dele este intuito reformista, mas eu penso que, porventura, ele próprio terá algumas dificuldades de ver quais os dispositivos que podem agir sobre as estruturas eclesiais para, de facto, as dinamizar nesse impulso reformista. No momento favorável em torno de Francisco, o objetivo a atingir será conseguir aproximações entre a identificação geral de crentes e não crentes com o seu estilo de ser Papa e as estruturas institucionais da Igreja Católica. O grande desafio deste pontificado será, a meu ver, fazer refluir uma coisa sobre outra. Ou seja, como é que isto que é uma relação nova, um estímulo novo que é dado por um Papa e pela relação que ele quer ter com os católicos e com o espaço público em geral, como é que isto pode, de alguma forma, refluir, transformar aquilo que são as estruturas eclesiais, que em todo o caso são necessárias para dar corpo a esta vida. Desafios que um ano de pontificado permite identificar, a concretizar através da proximidade e simplicidade que marcam o Papa que foram buscar ao fim do mundo. Em Beja decorreu o Fórum Diocesano da Educação Cristã, que teve como tema este ano Mestre, onde moras? O Fórum Diocesano da Educação Cristã pretendeu reunir agentes pastorais de vários setores e de várias paróquias da Diocese de Beja. Um dia de encontro que se revelou essencial para unir em comunhão os departamentos da catequese, da pastoral juvenil e de educação moral e religiosa católica. Queremos que os nossos agentes de pastoral tenham um encontro forte com Jesus, que nos transforme, para depois poder anunciá-lo aos nossos agentes, que são os alunos, que são as crianças da catequese, que são as pessoas que estão nos nossos grupos. Para tal vivência, a organização criou 3 ateliês, cada um com um tema: ver, escutar e anunciar Jesus. As pessoas estão encantadas. Realmente foi um dia de espiritualidade bem profundo, de encontro com o Senhor, tenho a certeza. Muitas pessoas choraram já hoje, porque houve realmente uma transformação. E Jesus, a partir daqui, vai ser mais anunciado, mais vivido e mais anunciado. Momentos de reunião diocesana que são essenciais para manter vivos o entusiasmo e a união entre agentes pastorais que numa diocese tão grande por vezes se dispersam e acabam por trabalhar de forma isolada. É a descoberta da alegria de conhecer este nosso Pai maravilhoso que tanto nos ama e o conhecer esse amor e o sentir esse amor transforma-nos numa alegria muito grande e mais que tudo é isso, para que assim seja mais fácil o entendimento e o chegar aos outros. Também Dom António Vitalino, bispo de Beja, marcou presença neste Fórum Diocesano da Educação Cristã, aproveitando o momento para incentivar os agentes pastorais da Diocese a manter o entusiasmo em serem cristãos. Que eles sejam verdadeiramente entusiasmados pelo facto de serem cristãos, colaboradores desta diocese e que não tenham medo nem vergonha, que não se deixem roubar, como diz o Papa muitas vezes, que não se deixem roubar nem o Evangelho, nem a alegria, nem a esperança, nem a missão e muito menos que não se deixem roubar Jesus Cristo e, portanto, é neste sentido, é mais uma palavra de envio para aquilo que muitos já fazem, mas agora com uma certa renovação de ânimo e de coragem e de ver que não estão sós, mas que há muitos com eles. A Diocese de Beja vive uma caminhada sinodal e momentos de reunião são importantes para preparar os agentes pastorais e abrir a Igreja a todas as pessoas.
Nós temos que abrir a diocese, as pessoas, as famílias, as comunidades, as paróquias, os serviços, àquilo que é a missão da Igreja. Portanto, não estamos sós a construir um grupinho ou uma capelinha, mas a Igreja é muito mais do que daqueles que frequentam a Igreja. São todos batizados e também aqueles que não são batizados, mas que no fundo também precisam de Deus, precisam da Boa Nova, precisam do Evangelho, de maneira que temos que ajudar as pessoas a ir ao encontro umas das outras. Propostas para melhor dinamizar a Diocese em caminhada sinodal. Temas que pode consultar em agência.eclésia.pt. Dentro de 2 dias cumpre-se o primeiro ano do pontificado do Papa Francisco. Um Papa surpreendente que tem apelado a uma mudança de rumo dos sistemas económicos e sistemas sociais assentes em critérios de justiça. Entre nós está o engenheiro Alfredo Bruto da Costa, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Agradeço a sua presença no programa Eclésia. Está prestes a cumprir-se o primeiro ano pontificado do Papa Francisco, um Papa que não se revelou apenas simpático e próximo, mas também a propor um sistema económico, um sistema de justiça social, a ser muito incisivo nessa questão também. Eu penso que há várias notas que um membro da Igreja, leigo como eu, nota e entra pelos olhos e pelos ouvidos dentro, da forma como este Papa, enfim, entrou em funções e exerceu este primeiro ano do seu mandato. Antes de mais, uma grande abertura que a mim pessoalmente, como que deu a consciência de que a Igreja estava fechada. Curiosamente, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja foi progressivamente fechando-se, mas de uma forma tão gradual que eu nem sequer dei conta de que se estava a fechar. Foi preciso aparecer um Papa Francisco para eu, de repente, como que acordar e dizer, afinal a Igreja estava muito fechada. E, portanto, essa nota de abertura em todos os sentidos, para dentro e para fora da Igreja, é uma nota fundamental do modo dele ser Papa. Uma das características importantes dessa abertura é que estruturas da própria Igreja, que também viviam muito fechadas, pelos modos, estão em curso de uma transformação porventura também profunda. É a declaração que o Papa já fez de querer descentralizar decisões no âmbito da Igreja, diz ele, uma decisão que pode ser tomada a nível local por uma conferência episcopal, não deve chegar ao Papa. E, portanto, é claramente uma descentralização do processo de decisão. Também referia a criação desse grupo de 8 cardeais, também com uma grande marca de internacionalismo, digamos assim, que foi constituído pelo Papa não só para o ajudar a reformar a Cúria, mas também para o ajudar a governar, entre aspas, a própria Igreja. E também são pessoas que têm dado testemunhos públicos nos meios de comunicação social também, de que são homens muito abertos e que certamente o Papa, ao escolhê-los para um grupo que o ajude a pensar e a decidir, sabia a quem é que estava a convidar. Na linha económica e social, a sua doutrina, enfim, a sua proposta estão muito condensadas naquele capítulo 4 da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Exatamente. Eu chamava a atenção para 2 coisas. A primeira é a ligação que o Papa faz da vida económica e social com a própria mensagem cristã. Nós, apesar do Concílio ter feito já
um esforço nesse sentido, sobretudo do Papa Paulo VI, ter falado da relação entre evangelização e promoção humana e promoção social. Os dois temas não foram muito relacionados, digamos assim, na prática da Igreja desde então. Este Papa vem reafirmar a relação profunda entre evangelização e promoção social, a tal ponto que introduz isso não apenas como uma nota pastoral, mas como uma nota profunda da própria doutrina. Diz que é no Evangelho que nós vamos encontrar essa relação entre a fé e a promoção social. Portanto, este é um ponto fundamental. Ele diz mesmo que a Igreja não serve apenas para preparar as almas para o céu, não é? Exatamente, exatamente. E depois tem várias afirmações nesse sentido de a evangelização seria muito incompleta. Aliás, é uma citação que ele faz do Papa Paulo VI. Seria incompleta se não se preocupasse também pela promoção social. O segundo ponto é que ele, a propósito disso, pega nos problemas da ordem económica e social pelos cabelos. Rigorosamente não diz nada de novo. O que é novo é que reafirma com palavras de linguagem corrente aquilo que a linguagem dos papas já disseram, mas por serem linguagem dos papas não foi tão claro e permitiu que a vida eclesial e a compreensão dos cristãos destas matérias praticamente não tivesse alteração. Agora, eu penso que com o texto pós-sinodal, a exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho, que será muito difícil os cristãos continuarem na mesma por omissão ou por não perceberem as implicações daquilo que o Papa diz. Quando diz, por exemplo, esta economia mata, quer dizer, de duas uma, ou estamos perante um poeta, que não é o caso, embora ele tenha também uma inclinação do poeta, mas aqui ele não está a fazer poesia, no sentido de simbolismo, ele está a querer dizer literalmente esta economia mata. Apela também à inclusão social dos pobres. Exatamente. O papel dos pobres na missão da Igreja é outro ponto que foi trabalhado pela Igreja pós-conciliar, mas não só. Curiosamente, muitos aspectos importantes dessa teologia vêm dos padres do século III e do século IV, só que também não foi tomada a sério. O Papa Francisco agora tem um pensamento muito elaborado sobre isso, não é? E não haja dúvida de que recoloca os pobres e ele diz claramente que o seu sonho é uma igreja pobre e dos pobres. E para os pobres. E, portanto, aliás, como sabemos, aquela conversa com o arcebispo emérito de São Paulo, na altura do Papa escolher o nome, e quando ele escolheu Francisco, o arcebispo de São Paulo disse: não esqueças dos pobres. E foi uma simples recordatória, porque ele não precisava desse conceito, quer dizer, como estamos a ver na forma como ele funciona. É um Papa que também envolve e fez o apelo, e falo neste capítulo 4 da Evangelii Gaudium, quer envolver também as outras religiões num diálogo pela paz social, pela justiça aplicada aos mais diversos setores da vida dos cidadãos, não é? Exatamente. E inclusivamente do ponto de vista ecuménico e do encontro entre as religiões, não é? Eu penso que o diálogo que ele teve enquanto cardeal de Buenos Aires com aquele professor judeu com quem teve um profundo diálogo e laços de grande amizade, estão a ajudá-lo também
se aproximar do judaísmo. Isso por um lado. Por outro lado, o Papa fala no que chama a hierarquia das verdades. Isto é importante também. E é importante quer do ponto de vista da doutrina, quer do ponto de vista da doutrina em geral, quer do ponto de vista da doutrina social da Igreja em particular, em que diz que, embora cada verdade colocada no seu contexto tenha o valor integral, também existe uma hierarquia entre as verdades. No fundo, como quem dissesse, não vale a pena nós sacrificarmos a união dos cristãos, a unidade e mesmo entre religiões, por verdades menos importantes, quando estamos de acordo em verdades mais importantes. E no pensamento social da Igreja, na doutrina social da Igreja, também fala da importância relativa das verdades, por exemplo, que a verdade, o princípio do destino universal dos bens criados por Deus tem prioridade sobre a propriedade privada. Isto já foi dito por muitos papas atrás, foi salientado de uma forma inequívoca pelo Papa Paulo VI e pelo Concílio, e ele vem Mas este Papa tem-lo afirmado de uma forma extremamente clara. Exatamente. Engenheiro Alfredo Bruta Costa, agradeço a sua presença hoje aqui. Tive muito gosto. No programa Eclésia, quando recordamos este primeiro ano do pontificado do Papa Francisco. Pontificado de um Papa analisado na sua vertente social e na proposta económica com que este Papa continua a interpelar os detentores da riqueza. Foi o programa Eclésia, que estará de volta amanhã, à mesma hora. Uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.